noite em nome de Jesus. Irmãos, aqui nos mostra uma passagem de uma visão de um profeta chamado Ezequiel. Se nós olharmos para a vida de Ezequiel, lá no início da vida de Ezequiel, Ezequiel era um filho de Buzi. Buzi era sacerdote ali, era um homem que exercia a função de sacerdote ali no povo, entre o povo de Deus. E Ezequiel era um homem jovem que desde novo ele estava estudando, ele estava treinando para se tornar também um sacerdote, porque era comum, era normal, a linhagem, normalmente os filhos dos sacerdotes, eles estudavam, eles treinavam e com determinado tempo, aproximadamente os 30 anos de idade, eles começavam a exercer a função de sacerdote. E agora nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que Ezequiel, quando ele estava ainda estudando, treinando, ali para ser um sacerdote, e quando ele estava nos seus 25 anos de idade, a Bíblia nos mostra que o povo foi levado cativo pelo Império Babilônico, e aqui nós vimos que Ezequiel também ali estava entre esse povo que foi levado cativo. Agora o povo de Deus, o povo que era considerado a nação escolhida do Senhor, aquele povo que Deus havia escolhido para que fosse um povo diferente, que fosse um povo santo, que fosse um povo que era exclusivo do Senhor para adorar, para exaltar o nome do Senhor em tudo o que eles fizessem. Agora o povo começa a desobedecer a voz do Senhor. O povo começa a fazer aquilo que os olhos do Senhor não agradavam. E agora o Senhor Deus, Ele permite que o seu povo se tornasse cativo, se tornasse um povo escravo do Império Babilônico. E agora nós vimos que estava ali Ezequiel no meio do povo, aquele povo sem esperança, não conseguia ver uma saída, não conseguia ver uma solução, estava morando em terra estranha, estava morando em um lugar de uma terra pagã, onde ali aquele povo não adorava o verdadeiro Deus, o Deus Jeová, que aquele povo conhecia. E agora nós vimos aquele povo não encontrava, não conseguia ver uma saída. Mas de repente, Deus aparece em visões para Ezequiel, aquele homem que estava estudando para se tornar um sacerdote. De repente Deus agora ele aparece em uma visão. Visão não era um sonho, mas era uma visão. Visão é diferente de sonho. Sonho é quando você está dormindo e de repente você começa a ter uma determinada situação e você se coloca dentro daquela situação, e às vezes você passa por algumas situações que não é normal acontecer na sua vida. Mas aqui com Ezequiel é diferente. Ezequiel estava acordado quando o Senhor aparece para Ezequiel. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele estava ali na terra dos caldeus, próximo ao rio Quebar, e de repente Deus agora aparece para Ezequiel e começa a falar com Ezequiel. Olha, Ezequiel, eu sei que você estudou para ser sacerdote, mas eu não te quero como sacerdote. Você vai ser profeta, você vai profetizar, você vai dizer aquilo que eu tenho para o povo, você vai falar aquilo que eu tenho para falar para o povo. É diferente. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, é aquele que tenta justificar o povo diante de Deus. Mas o profeta é diferente. O profeta é aquele, aleluia, que fala o que Deus manda, é aquele que fala aquilo que Deus quer, não é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Eu não sei o que você quer ouvir nesta noite, mas eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus mandar. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus me ordenar, aquilo que Deus quer que eu fale. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali estava Ezequiel, e a palavra do Senhor vai nos dizer
que a mão do Senhor se apresenta sobre a vida de Ezequiel, e agora o Senhor leva Ezequiel para um lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui entendemos que não era vontade, quem sabe não era vontade de Ezequiel estar naquele lugar. Um vale de ossos secos não é um lugar que a maioria gostaria de estar. Eu creio que não é um lugar que você gostaria de estar. Um vale de ossos secos representa a morte. Ali Deus levou Ezequiel para um cemitério, para um lugar onde só havia crânios, onde só havia ossos jogados. E agora Ezequiel começa a andar por aquele vale. Ezequiel começa a observar, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequiel percebe que ali aqueles ossos eram sequíssimos. Não era apenas seco, eram sequíssimos, e eram muitos, muito numerosos. Ou seja, Deus leva Ezequiel para um vale de ossos muito grande, e ali aqueles ossos sequíssimos dá-nos entender que há muito tempo que aqueles ossos estavam ali, que há muito tempo aquelas pessoas estavam mortas, que há muito tempo aquelas pessoas não tinham mais vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Poderão esses ossos secos reviver? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, como homem de Deus, como alguém que cria na palavra do Senhor, como aquele que sabia que o Deus que ele servia tudo pode fazer, aquele Deus que ele servia podia fazer até mesmo o impossível acontecer. Agora veja a situação de Ezequiel. Deus faz uma pergunta para ele: como que pode? Um monte de ossos espalhados, crânio para um lado, braço para outro, perna para outro lado. E agora o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui, irmãos, dando uma pausa, quando eu olho para aquela visão, quando eu olho para aquele cenário, eu vejo ali duas situações. Ali estava um profeta e também estava um monte de ossos. Nesta noite eu quero te fazer uma pergunta: você é osso ou você é profeta? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só tem essas duas opções: ou você é profeta, ou você é osso. Ou você tem vida, ou você não tem. Aquele que tem vida em Jesus, ele prega. Aquele que tem vida em Jesus, ele profetiza. Aquele que tem vida em Jesus, ele fala o que Jesus manda. Aquele que tem vida em Jesus, ele não fica calado. Aquele que tem vida em Jesus, ele não fica parado. Aquele que tem vida em Jesus, ele se movimenta. Aleluia. Onde estão os profetas nessa noite? Onde estão os profetas nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você adora, ou você ama, ou você é osso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Aleluia. Senhor, tu sabes. Aos olhos humanos seria impossível, aos olhos do homem seria impossível. Eram apenas ossos, não tinha carne, não tinha nervo, não tinha tendão, não tinha nada. Era tudo desconjuntado, era osso para todo lado. Mas Deus agora quer mostrar que para Ele não há nada impossível. Aleluia. E agora Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, começa a clamar, Ezequiel.
Quem sabe Ezequiel pudesse dizer para o Senhor: Senhor, mas são apenas ossos, eles não vão me ouvir, Senhor. São apenas ossos, não vai ouvir a minha voz. Clama, Ezequiel, clama, aleluia. Começa a clamar, começa a profetizar que você vai ver o que Deus vai fazer. Quem sabe lá no teu trabalho você só tem visto ossos. Quem sabe lá na tua escola, lá no meio dos teus colegas, você só tem visto ossos. Não adianta pregar, não adianta falar de Jesus para essa pessoa, não adianta falar de Jesus para o meu colega, não vai adiantar, porque ele não vai me ouvir. Aleluia. Tem muita gente, tem muito profeta olhando para o mundo lá fora e vendo como um vale de ossos secos, que não consegue ver vida, que não consegue ver Jesus atuando no meio daquela situação. Quem sabe você tem olhado para aquele teu vizinho, quem sabe você tem olhado para aquele teu amigo, e você não tem coragem de falar de Jesus para ele, porque você não acredita que Jesus pode fazer algo na vida dele, porque você não acredita que Jesus pode transformar a vida dele. Aleluias. Você está vendo um monte de ossos, você está vendo ossos secos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor começa a dizer para Ezequiel, começa a clamar que você vai ver o que eu vou fazer. Começa a profetizar nesta noite, começa a pregar que você vai ver o que Jesus vai fazer. Aleluia. Sabe por que essa igreja não está completamente cheia? É porque está faltando profeta para pregar. É porque está faltando profeta para anunciar a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, aleluia. Esses ossos que você está vendo aí representam o povo de Israel, representam o meu povo que está morto, mas eu vou fazer eles reviver. Começa a profetizar dentro dessa nação que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazê-los tornar a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a pregar, começa a clamar, começa a profetizar nesta noite que você vai ver que Deus vai fazer algo diferente, que você vai ver que Deus vai fazer algo que você, nem mesmo você acredita. Aleluia, louvado seja Deus. Até mesmo aquele que se diz ateu, até mesmo aquele que diz que não acredita em nada, que não acredita em Deus, que não acredita em nada na sua vida, mas começa a profetizar na vida dele que você vai ver o que Deus vai fazer. Começa a dizer que Jesus salva, começa a dizer que Jesus batiza, começa a dizer que Jesus leva para o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu parabenizo o grupo de missões que ali está lutando nesses dias, evangelizando. Aleluia, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Mas a Bíblia, mas Jesus nos chamou, não foi apenas um grupo. Jesus chamou para ser profeta, foram todos vocês. Como nós falamos aqui, ou você é um profeta ou você é osso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem outra opção. Ou você é profeta, ou você começa a profetizar a partir de hoje, ou você começa a pregar, dizer que Jesus é bom, ou você começa a profetizar dizendo que Jesus salva. Aleluia. Porque se você não começar a clamar, se você não começar a profetizar, aleluia, é porque você é osso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos tirar algumas lições aqui dessa passagem. Aleluia. Primeira lição que eu aprendo aqui com esta palavra: que o profeta não é chamado para ver o que quer. Aleluia. Não foi desejo de Ezequiel estar naquele lugar. Aleluia. Deus não te chamou para estar aonde você quer estar. Deus te chamou para estar onde Ele quer que você esteja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes o Senhor nos leva a lugares
que às vezes nós achamos muito difícil, que às vezes nós achamos que não tem condições, que naquele lugar não tem vitória, que naquele lugar não tem solução, que naquele lugar não tem saída. Mas é lá que Jesus vai te levar, aleluia, para te mostrar o que Ele é capaz de fazer, para te mostrar o que Ele vai fazer. Quando você começar a crer na palavra dEle, quando você começar a obedecer a palavra dEle, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, Ele quer te mostrar a verdade, aleluia, e para nos mostrar a verdade, às vezes é preciso nos levar no meio do vale, às vezes é preciso nos levar no meio do deserto, às vezes é preciso nós passarmos por situações difíceis, às vezes é preciso passarmos por momentos de crise na nossa vida, para que possamos crer, para que possamos começar a clamar, para que possamos começar a profetizar o que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo aqui nesta noite com esta palavra é que a visão não é para você ficar prostrado, mas para você começar a andar, aleluia. Deus não te chamou para ficar de braço cruzado, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar sentado aí nesse banco, Deus te chamou para começar a fazer a vontade dEle, aleluia. A visão ali diz que Ezequiel agora começa a andar de um lado para o outro, e começa a profetizar, e começa a dizer aquilo que Deus mandava, e Deus começa a fazer o milagre acontecer ali naquele lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para a tua vida não é para você ficar parado. Uma coisa é caminhar quando está tudo bem, uma coisa é andar no meio do jardim, onde só há flores, onde só há perfume, onde só há beleza. Outra coisa é começar a andar no meio de um vale de ossos secos. Outra coisa é começar a andar quando a tua vida está em crise, aleluia. Mas Deus te chama nesta noite para andar, é mesmo no meio da crise, é mesmo no meio da luta, é mesmo no meio da prova, é no meio da prova que Ele vai te dar vitória, é no meio da prova que Ele vai te fazer vencedor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição que eu aprendo com esta palavra, que só a mão de Deus pode nos tirar de um lugar comum. Aleluia. Ezequiel ali estava numa situação comum. Ali o que ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ele não via saída. Ele só via gente reclamando de todas as formas. Ele só via gente começando cada dia mais se afastar da presença do Senhor. Aleluia. Mas agora Deus chama Ezequiel. Deus tira Ezequiel daquela posição que ele estava. O homem sozinho não pode sair da posição que ele está, mas a mão de Deus pode te tirar nesta noite e te colocar num lugar que você não espera, te colocar num lugar que você não pode ir, te colocar num lugar que às vezes você não espera estar. Mas a mão de Deus, a partir de hoje, vai te levar por lugares que você não conhece, por lugares que você não tem por comum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus começa a agir na vida de alguém, quando Deus começa a colocar a tua presença na vida de alguém, essa pessoa não consegue ficar parado. Quando a mão de Deus está sobre a vida do crente, o crente não consegue ficar de boca fechada, o crente não consegue ficar calado, mas ele começa a glorificar o nome do Senhor, ele começa a agradecer a Deus por todas as bênçãos. Se não aconteceu nada de normal durante o seu dia, mas quando chega no final do dia, ele começa a clamar a Deus e agradecer pelo dia, começa a agradecer a Deus por ter mais um dia de vitória, mais um dia com vida, com saúde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a única mão que pode estar sobre você e que você pode ficar parado, essa mão não é a mão de Deus, é a mão da preguiça, aleluia. Mas a mão de Deus, quando está sobre a vida de alguém, ele não consegue ficar parado, aleluia. Vamos resumir
aqui, irmãos, porque a hora não nos permite. Quarta lição que eu aprendo com esta palavra: e só o Espírito Santo pode nos conduzir ao propósito. Aleluia. A palavra do Senhor diz que foi o Espírito que levou Ezequiel. Não foi Ezequiel que foi com as suas próprias pernas. Foi o Espírito que conduziu Ezequiel àquele lugar. Se não fosse pelo Espírito, Ezequiel, quem sabe, iria morrer naquela situação. Quem sabe Ezequiel iria morrer naquela mesmice, ouvindo pessoas reclamar, não vendo conseguir sair daquela situação. Mas quando o Espírito nos conduz, aleluia, Ele nos leva para um lugar diferente, aleluia. Só o Espírito Santo, Ele te leva, Ele te conduz ao propósito. Aleluia. Só o Espírito de Deus, Ele te leva ao destino para o qual você foi criado, a razão pela qual você está vivo. Eu não sei por qual razão Deus, aleluia, te criou, mas eu tenho certeza de que Deus tem propósito para a vida de cada um aqui nesta noite. Deus não fez ninguém, aleluia, para ficar parado. Eu tenho certeza de que Deus, aleluia, quando Ele te formou lá no ventre da tua mãe, Ele já tinha um propósito para a tua vida. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer grandes obras através da tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito para a tua vida aqui nesta noite. Assim como Deus falou com Ezequiel, Deus, Ele quer falar contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta lição que eu aprendo: que só obedecendo a Deus nós podemos encarar a crise. Ezequiel viu a dimensão da crise. Eram muito numerosos aqueles ossos. E ele também viu a gravidade da crise. Os ossos eram sequíssimos. Aleluia. Quem sabe, aleluia, você está no meio de uma crise. E quem sabe, aleluia, você acha que a dimensão daquela crise é muito grande, que a situação, a gravidade da crise que você está vivendo não tem mais jeito, aleluia. Mas Deus vai mudar, aleluia. Deus vai fazer algo na tua vida, assim como fez com aqueles ossos secos ali, naquela visão que Ele deu para Ezequiel, aleluia. Sexta lição que eu aprendo: que só a palavra pode mudar a realidade contrária. Aqueles ossos ali estavam e iriam ficar naquela situação se não tivesse alguém para começar a profetizar. Mas agora Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, começa a profetizar, começa a falar o que eu mandar, Ezequiel. E Ezequiel começa a andar ali no meio daqueles ossos e começa a clamar. Ezequiel começa a falar aquilo que Deus havia mandado. E através da palavra que Deus havia dado para Ezequiel, aleluia, o milagre começa a acontecer. Ele começa a ver aqueles ossos começar a se movimentar. Ele começa a ver tendões começar a surgir sobre aqueles ossos. E de repente carne começa a surgir sobre aqueles ossos. Aleluia. E Deus fez um milagre acontecer através da palavra. Aleluia. Sétima lição que eu aprendo: só o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. O Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, a palavra do Senhor diz: existe coisa difícil ao Senhor? Aleluia. Ezequiel capítulo 37, versículo 6, a palavra do Senhor diz: e poreis o Espírito e vivereis. Aleluia.
Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. Oitava e última lição que eu aprendo nesta noite com esta passagem: que Deus cumpre o que Ele fala. Ezequiel capítulo 37, versículo 14, a palavra do Senhor diz: eu, o Senhor, disse e fiz. Ezequiel capítulo 12, versículo 25: e a palavra que eu falar se cumprirá. Isaías 43 e 13, a palavra do Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Quando Deus está no negócio, quando Deus entra na causa, quando Deus entra na situação, aleluia, Ele cumpre a tua palavra, Ele faz aquilo que Ele fala, Ele cumpre o que Ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A última palavra na tua vida não é do médico, não é do juiz. A última palavra na tua vida é a de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel acreditou e começou a clamar, aleluia, naquela visão. E um milagre aconteceu sobre aqueles ossos. E ali um exército se colocou ali diante de Ezequiel. É assim que Deus faz quando nós cremos. É assim que Deus faz quando Ele promete. É assim que Deus faz na tua vida. Aleluia. Ele tem propósito para a tua vida nesta noite. Aleluia. Obedeça. Creia naquilo que Deus tem para a tua vida e você vai ver o milagre acontecer. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Necessita ser. Necessita. Ficamos sobre nossos pés. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Este mês? Esses dias? Você anunciou que Jesus salva, liberta e leva para o céu? Se você não falou de Jesus, você tem falha com Ele. Se você não teve oportunidade, então nesse momento vamos orar. Porque nesse momento tem pessoa morrendo por prova, por amor a Cristo. E quando nós estamos aqui adorando, tem missionários entregando suas vidas por amor à palavra do Senhor. Tem pessoa nesse momento que não tem oportunidade de ter a garganta que você tem para adorar, e está em, sabe, em presídio pedindo oportunidade de ter só um momento de adorar o Senhor. Em prisões, há muitas pessoas presas lá dentro, pessoas que conheciam o Evangelho, está pedindo oração. Nesse momento eu não sei como está seu coração após de ouvir a palavra, mas você pode orar ao Senhor, e o Espírito Santo visitar a vida deste momento, que está assim prostrado ao chão, e saber que eu e você somos responsáveis por essas pessoas, porque o Senhor me salvou, salvou você. E nós estamos aqui nessa noite tendo a oportunidade simplesmente de abrir nossa boca e pedir ao Senhor Deus, ter misericórdia daquela família, daquele moço, daquele rapaz. Quantas pessoas que saíram dessa igreja, que não pertencem mais aos conjuntos e estão afastados da casa do Senhor. Se você olhar para o banco que está do seu lado,
Quem sabe você vai lembrar que você estava irmão lá. Se você olhar para o lado do Jó, você vai lembrar que ali tinha um irmão que não está mais ali. Onde está esse irmão? Onde está aquele obreiro, aquele cooperador? Que um dia veio para a igreja dizer: eu quero servir o Senhor. Quem sabe os tempos afastado do caminho do Senhor. Você lembra dela? Você lembra daquele irmão que poderia, eita glória, que cantou, que teve uma pasta igual você tem nas tuas mãos, que sentou do seu lado, que até mesmo orou por você um dia quando você precisava de ajuda, te deu um abraço e dizer: irmão, vai ficar tudo bem, Jesus vai cuidar de você. E hoje nós faz parte mais do corpo dessa igreja, e nós estamos em boca calada enquanto somos adoradores. Você pode orar por ele agora. Senhor Deus, se contasse aqui nas mãos não caberiam os dedos, pessoa que as bastaram. E quem sabe Deus, algum dedo vai passar por palavra de alguém que o feriu. Deus, quem sabe a palavra que mata, a palavra que destrói, a palavra de mágoa, aquela palavra que tira a vida, por maneira, Deus, de não pentear. Quem sabe abrindo a nossa boca, Deus, achando a nossa arrogância, achando que somos melhor na tua casa, e trazendo palavra que afastou teu filho da tua casa. E hoje se encontra sem forças para voltar. E hoje se encontra, Deus, querendo voltar, mas não tem força. Levanta um exército de crente para pregar, para levar a tua palavra. Continua usando aqueles que têm ido, Senhor. Continua usando a equipe que está evangelizando essa cidade. Que os nomes deles serão que seja exaltado para o homem, mas que o nome do Senhor seja glorificado através de vidas. Assim nós te pedimos, Deus, agradecendo em nome do Senhor. Meus irmãos, quero aqui agradecer a Deus mais uma vez. As irmãs aí da cantina, ou seja, dos Momitex,